Uma denúncia do Ministério Público Federal de 2003, que a Globo News teve acesso, indica que um esquema muito semelhante a esse do Mensalão do Democrata já acontecia no Distrito Federal, no governo de Joaquim Roriz. No documento aparecem práticas e personagens que ficaram bem conhecidos nos últimos meses. Entre os personagens citados está Durval Barbosa, o homem que detonou o escândalo envolvendo o governador afastado Zé Roberto Arruda, em troca da delação premiada. A diferença é que os processos envolvendo o Roriz não foram para frente e estão parados na justiça até hoje. A reportagem é de Gabriela Valente. A denúncia a qual a Globo News teve acesso com exclusividade foi feita pelo Ministério Público em 2003. Revela que o ex-governador Joaquim Roriz usava de forma reiterada, sistemática e permanente recursos públicos na campanha eleitoral e aponta indícios de que ele teria desviado 13 milhões de reais. Na lista de denunciados aparece também Durval Barbosa, que detonou o escândalo do Democratas de Brasília em troca do benefício da delação premiada. Segundo o Ministério Público, o esquema funcionava assim. O governo Roriz contratava empresas e repassava recursos para o pagamento de serviços que nunca seriam feitos. Para justificar o pagamento, as empresas emitiam notas fiscais frias. Depois, essas empresas assumiam os gastos do comitê de campanha do então governador, que concorria à reeleição. O dinheiro pagou até a construção de um estúdio de TV, onde foram gravados os programas da campanha de Roriz. E duas empresas suspeitas de participação no mensalão do DEM são mencionadas no processo contra o governo anterior, a Adler e a Linknet, prestadoras de serviço do governo. O dono da Linknet apareceu nesse vídeo gravado por Durval Barbosa, reclamando do valor da propina no governo Arruda. É duro mais do que pago, assim. O Ministério Público descobriu que o contrato do Instituto Candango de Solidariedade com a Linknet aumentou 10 vezes em pouco mais de um ano. Saltou de 2,5 milhões de reais em março de 2001 para quase 30 milhões de reais em agosto de 2002, auge da campanha eleitoral. De acordo com a denúncia do Ministério Público, esgotadas as possibilidades de mais repasses para o Instituto, o governo buscou outra fonte. As notas passaram a ser emitidas para a Secretaria de Gestão e para a Polícia Civil. Essa ação penal de 2003 foi desmembrada. Os processos contra a maioria dos denunciados foram para a Justiça Comum e estão parados. O processo contra Joaquim Roriz ficou no Superior Tribunal de Justiça porque ele tinha foro privilegiado por ser governador. Mas não adiantou, porque a Câmara Legislativa não deu autorização para a Justiça para processá-lo. Agora, novamente, o destino político de um governador está nas mãos dos deputados do Distrito Federal. Nesta sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça pediu a autorização da Câmara Legislativa para processar José Roberto Arruda. O dono da empresa de informática Linknet não quis falar sobre o assunto. Everardo Ribeiro, advogado de Durval Barbosa, na época do inquérito, alega que, por conta do desmembramento do processo, os fatos já foram julgados pelo TSE, que absolveu o ex-presidente da Codeplan. Para o advogado, não é necessário apreciar a matéria no Supremo, porque a justiça é uma só. E já o assessor do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, Paulo Fona, afirmou que não houve o uso de recursos públicos na campanha eleitoral, tanto que um processo semelhante foi arquivado no TSE. A nossa produção não conseguiu entrar em contato com a empresa Adler. Bom, se a Câmara Legislativa autorizar a abertura de processo contra o governador afastado José Roberto Arruda, vai quebrar uma prática que já é quase uma tradição das Assembleias Legislativas por todo o Brasil. Em 21 anos de existência, e apesar das dezenas de pedidos encaminhados aos legislativos estaduais, o Superior Tribunal de Justiça só conseguiu autorização para processar um governador uma única vez. Foi em 2006, quando foi instaurada uma ação penal contra o então governador de Rondônia, Ivo Cassol. Como o caso de Brasília parece estar criando um precedente e mudando parâmetros, pode ser também que mude o rumo dessa história.